Depois de anos analisando o comportamento das igrejas, eu vou falar um pouquinho da Igreja Universal. Uma igreja que há mais de 10 anos eu critiquei lá atrás, e as mesmas críticas que eu tinha lá atrás, elas continuam valendo hoje. Ou seja, o tempo não modificou, né? Mas algumas coisas eu amadureci para o entendimento. Antigamente, eu via pessoas se voltando contra a Igreja Universal. Sendo o que é a igreja? A igreja tem a liderança e tem os membros. Os membros, eles fazem a obra, né? Fazem a obra de Deus. Isso aí, da forma que às vezes a gente vê algumas coisas estranhas, como pessoas lutando jiu-jitsu na frente da igreja, virando cambalhota, às vezes em algumas outras igrejas já vi, né? Dentro da igreja, um tipo de danças esquisito. Essas coisas assim são estranhas mesmo e vou continuar estranhando até o fim. Isso daí eu não acho legal. Eles acham maneiro a forma de atrair os jovens dessa forma, que os jovens têm muita energia, tem que ser dessa forma e tal, pá. Eu já vejo de uma forma totalmente diferente. Eu acho que o Espírito Santo transforma as pessoas. Elas podem ter o lugar certo para praticar aquele esporte, pode levar o nome da igreja, né? Desde que seja um esporte que mantenha a integridade física da pessoa, não seja um esporte que venha destruir o oponente, porque senão, aí não seria mais esporte, seria violência gratuita, né? Que o povo adora isso. Porque, na verdade, o povo vê como se na realidade das ruas. Quando você vai brigar, a realidade da rua é aquela. Então, as pessoas acreditam que quem pratica esporte tem que estar preparado para aquela realidade da rua, né? Só que a rua é totalmente diferente. Existem pessoas que instruem você a até fugir em situações de a pessoa estar armada ou com uma arma branca, alguma coisa assim, né? Se for arma preta não tem problema, só o problema é a arma branca. Mas a questão é a seguinte: a Igreja Universal ela fez muitas obras cinematográficas, né? Muito boas. Que aqui no mundo, aqui, muita gente faz essas obras cinematográficas com rios de dinheiro. A Igreja Universal também fez as suas, voltada para o cristianismo, ainda que tenha algumas coisas assim que nas séries sejam fantasiosas, não sejam de acordo com a Bíblia. E às vezes algumas pessoas acreditam que o que está no filme está na Bíblia, mas a maioria das pessoas sabe que boa parte do que está no filme, né? Como no filme lá na série de Paulo, né? Da Universo, no Universo, sei lá, acho que é uma das gravadoras da Universal. O Paulo ali tem uma esposa, né? Então é uma forma fantasiosa de mostrar o que poderia ter acontecido, mas que não se retrata a realidade do que se encontra na Bíblia, mas não modifica os textos sagrados, tá? É só uma forma de ilustrar ali, não modifica. Mas de qualquer forma te prende no foco do evangelho. Isso é bom. Então a igreja tem, a gente tem que dar os parabéns que fez essas obras. Aí eu te pergunto, se a Igreja Universal não tivesse aquelas questões de dinheiro, aquelas questões de petição de dinheiro, tudo que a gente sempre viu, né, não só na Igreja Universal, mas em outras igrejas, ela poderia ter ido mais avante, ou não, né? Ou não. Mas eu acredito que teria ido mais avante, por quê? Porque o nível de confiança da igreja quando aumenta, a popularidade, ou as pessoas se atraem a ela, ou as pessoas fogem. Por quê? Porque pode ser que a presença de Deus esteja tão forte ali, quando se respeita tudo, que quem tem seus encostos, né, os seus demônios não vão querer ir para essa igreja, né? Então pessoas endemoniadas, pessoa que tem algum problema espiritual, ela não vai entrar numa igreja espiritual, tá? Não significa que uma pessoa espiritual não venha entrar numa igreja não espiritual, tá? Mas que uma pessoa com espíritos vai fugir daquele poder, né? Só que quando você chega na Igreja Universal, você tem aquela falha da liderança, mas você tem homens e mulheres de fé ali, que são pessoas humildes, que às vezes nem têm tanto conhecimento bíblico ou têm um conhecimento razoável, mas que vivem no temor de Deus muito mais do que pessoas que têm um entendimento. Até porque a Bíblia fala que os foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Parece que está todo mundo querendo passar como mestre, tem ateu querendo ser mestre, tem mestres, né, como o professor Sabino, que é um mestre, mas que não é cristão. Como é que pode o cara entender hebraico e grego e não encontrar o Espírito Santo? Inclusive,
algumas narrativas dele parece até ser meio infantil, mas é uma pessoa que tem acrescentado algumas coisas, né, na questão do entendimento bíblico. Inclusive esse texto de Ezequiel 28, acho, ou 27, que fala sobre que algumas pessoas acreditavam que se tratava de Satanás, né, toda a referência da igreja era referente àquilo. No próprio comentário bíblico nosso, da igreja evangélica, né, comentário bíblico interpretado versículo por versículo da Central Gospel, mostra que não está se referindo a Satanás. Apesar de que o profeta está falando uma coisa que parece ser, que não parece retratar o retiro, mas parece ser realmente uma fala espiritual sobre um ser, né? Mas que talvez a gente nunca vai saber ou entender. A gente sabe que existe ele, mas a gente não pode mais dizer que ele é um querubim que andava entre pedras afogueadas, passeava no jardim e tal. Chega a ser hilário até as mensagens do Sabino. Mas o Sabino tem acrescentado, tu vê que ele se beneficiou do evangelho, né? Tá ganhando grana aí, né? Tendo muita notoriedade. Mas realmente ele é um cara que entende o que tá falando. Ele é professor, né? Ele só tem que maneirar com arrogância, porque quando ele tá numa live com um padre lá, católico, porque por trás tem uma grande estrutura, né, romana, católica romana, há um respeito, né? E às vezes até uma conivência entre eles ali para ficar, tipo, dando uma que o debate está mais ou menos, né? Que tão pareado o debate, e quando se trata do evangélico, o evangélico não entende nada, mas quando se trata do católico parece que tem algum entendimento. É o que eles tentam deixar transparecer no vídeo, só que a gente não é bobo, né? Então os cortes que eles fazem é para dar uma ênfase à Igreja Católica e para manter aquela atração, né? Tu vê que os caras fazem cortes e pequenos trechos para poder divulgar mais e ganhar mais. Isso é marketing, né? Ganhar mais notoriedade. Tem problema, né? Mas eu acho que quem está interessado mesmo, na verdade, não fica preocupado com essas coisas, né? Há um interesse no aparecer, no meio farisaico, né, de orar nas praças para ser visto, né, aquelas mesmas coisas que Jesus falou, né, quando você der a esmola, a sua mão direita despreze o que a esquerda fez. Essas pessoas não, elas não querem isso, elas querem a glória desse mundo, o galardão delas já está aqui. Elas querem notoriedade, né? E nessa busca, diz a própria Bíblia que aquele que busca a sua própria honra não é honra. Isso não é honra. Honra é quando as pessoas honram você por ser quem você é. Tipo o Billy Graham, né? Um cara que pregou aí 300 e poucos países, tinha sempre uma mensagem magnífica, bem elaborada, né? Ele não precisava falar de hebraico e de grego, não. As histórias que ele contava. Então, a gente percebe que você tem figuras também como os Marcos Feliciano, que lá atrás contava várias histórias, viajava na maionese, mas eram uns caras que contavam as histórias legal numa época antiga, em que ninguém tinha conhecimento, né? A gente ia para a igreja tudo banguelo, a gente não tinha conhecimento e ali recebia ali aquela mensagem, achava legal. Eu gostava, baixava as pregações em MP3 e ficava ouvindo, né? Hoje em dia as pessoas só ouvem um pedacinho da mensagem ou vê. Antigamente a gente baixava o MP3 todo e ouvia toda a história, aquilo prendia. Aí tinha ilustração, tinha sonoridade, né? Uma vez eu até cheguei a perguntar ao pastor da Igreja Internacional da Graça se precisava de trilha sonora para expulsar demônio, porque quando chegava na hora do culto, ele ficava botando aquele barulhinho do teclado, parecia o filme Psicose. Eu falei, pastor, eu mesmo tô com medo de o demônio entrar em mim, só por conta desse barulhinho do teclado aí. Você precisa de trilha sonora para o demônio manifestar? É tipo uma forçação de barra. A gente viu isso, uma infantilidade, né, cara? E a gente cresce, a gente vai vendo, a gente tem uma bagagem, porque a gente vai vendo essas coisas acontecerem, né? Pastores caindo no adultério, pastores que eram bênção caindo no adultério, né? Então, tudo isso daí vai fazendo parte do conjunto da sua maturidade, né? Muita gente não passou por isso que está todo desmantelado hoje. Ele está num processo de desenvolvimento que ele não passou pelas coisas que você passou, pela época que você passou e não encontrou as pessoas que você encontrou, né? Então, daqui para frente é só para trás, irmão. Daqui para frente é geração Z, geração meio Nutella. Qualquer coisa quer argumentar sobre coisas que não entende, quer bater de frente sem. Cara, o cara vem com uma página do livro e ele quer falar de uma biblioteca. É tipo assim, o cara só tem ele fez a leitura de uma página, mas ele acha que ele é o Senhor dos Anéis, ele é o dono da biblioteca, é o Senhor das Armas.
Aí quando ele vem pra guerra, ele tá com estilingue e você tem todo o exército americano aqui. É tipo assim, tá lutando com estilingue. E enquanto os outros tá cheio de bomba atômica. É assim que tá a galera querendo militar uma luta sem conhecimento, né? E gente também que tem um montão de conhecimento, mas que é louco, viaja na maionese e não consegue. Ele tem um conhecimento bom em uma área, mas a outra área dele parece até um deserto do Saara, não tem nada ali. Mas ele fica se apegando àquilo. O cara pega. Tem gente que faz live todo dia sobre segundo casamento. Eu já falei aí pros caras. Todo dia vocês querem ensinar a palavra ou vocês acharam um meio de ter notoriedade, né? São chamados de pastores e não são pastores. Às vezes nem estão ligados à igreja. São chamados de pastores. Gostam de ser chamados de pastores, mas não são consagrados. E não repreende quem os chama assim. Esse que, sabe, eles gostam de ter um título que não tem. Então, chega a ser falta de senso. Você pode ser muito inteligente, mas se te chamam de pastor e você não é, você diga, não, irmão, eu sou só um irmão, eu não sou pastor, né? Talvez possa ser. Eu recebo, coisas desse tipo, né? Então, a conclusão que eu tenho é que se a Igreja Universal tivesse desde o princípio mantido a fidelidade ali, né? Não nos membros, mas na, na sua elite, na sua esfera de elite, né? Dos comandantes da igreja, né? As autoridades eclesiásticas, pô, essa igreja estaria muito mais potente, muito mais forte, né? Em outros países também, como tiveram problemas, né? Como na África, parece que tiveram um problema lá, que não estavam aceitando a Universal, mas estariam até hoje perfeitas. E você não tem uma igreja que você possa dizer assim, cara, que chegou aqui, está perfeitamente seguindo dentro das esferas. Parece que o pessoal. Tem duas coisas que inclinam o homem para o erro: o dinheiro ou o adultério, né? Ou a cobiça dos olhos, né? São as duas coisas que têm mais feito líderes cair. Grandes líderes que eram pessoas cheias do poder caíram em adultério, né? Teve um até que foi pego saindo do motel com a garota de programa. Então, ou é a ganância do dinheiro ou é o desejo da carne que tem derrubado as esferas eclesiásticas.